Se olharmos apenas para o acesso ao ensino fundamental, o Brasil teve notáveis avanços na redução da desigualdade racial, regional e de gênero, pois conseguimos colocar quase 100% das crianças de 6 a 14 anos na escola. Essa equidade no acesso, no entanto, esconde desigualdades ainda significativas em termos de desempenho. Na média, alunos negros, meninos ou de regiões rurais do Norte e Nordeste apresentam maiores taxas de repetência, evasão e menor aprendizado. Para falar sobre esse tema, nós conversamos hoje com Paula Lozano, doutora em Educação pela Universidade de Harvard e professora da USP. Ela é nossa convidada do programa Entrevista, nessa série que debate os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Antônio. Obrigada pelo convite. Obrigado. O que está faltando para a gente conseguir a equidade não apenas no acesso, mas também na qualidade? Eu acho que a primeira coisa é olhar para esse tema, entender a importância da equidade num sistema de educação, entender a importância de um sistema de educação produzir igualdade de oportunidades. Eu acho que a gente não tem isso muito claro no Brasil, apesar da gente falar sobre isso, a gente não tem isso muito claro. Então, pesquisas que mostrem quão desigual é o nosso sistema e como ele produz mais desigualdade, ajuda a gente a ter sentido de urgência para essa questão. Acho que essa é uma primeira questão. A segunda é, uma vez que eu olho para o sistema e enxergo que ele está produzindo desigualdade, eu tenho que pensar que tipo de reforma, que tipo de política eu tenho que introduzir no meu sistema, né, numa sociedade que é desigual, ou seja, o sistema não é desigual e a sociedade é igualitária. Ela é reprodutora dessa sociedade. Que tipo de política eu tenho que introduzir para gerar equidade? Né? Então, a gente ainda tem muito poucas políticas, principalmente no nível da educação básica, geradoras que visem gerar equidade. Né? Então, uma delas seria você ter um financiamento diferenciado de acordo com a origem social do aluno. Né? Alunos mais pobres receberiam um valor, né, maior, ou as escolas que recebem esses alunos, ou os sistemas que têm esses alunos, receberiam um valor maior. Por quê? Porque o desafio, né, da escolarização para essas crianças é maior. Mas o que esse valor maior se transformaria em quê? Em tempo integral, em escolas muito mais equipadas? O que seriam, como seria investido? Tempo integral, recursos didáticos, quer dizer, aí a gama, né, de serviços que você agregaria, ela pode variar de acordo com o perfil desses alunos. Mas é uma compreensão de que os alunos mais pobres, né, de determinadas regiões, por virem de famílias mais pobres, tem uma demanda maior com respeito à escolarização. Por quê? Porque a cultura da escola e a cultura da família é muito diferente. Então, se eu já sei disso e eu já sei que deixando no automático eu vou produzir desigualdade, eu preciso compensar essa desigualdade. Esse é o princípio, por exemplo, da ação afirmativa no ensino superior, que a gente discute isso no ensino superior, mas a gente tem mais dificuldade de pensar isso para a educação básica. Porque a gente acredita que, como todo mundo está lá dentro, eu não estou produzindo desigualdade, mas eu estou na medida que a exclusão está acontecendo dentro do sistema. Quando uns aprendem e outros não aprendem. O que a gente faz é, inclusive, pior. Assim, para os alunos com mais carência, a gente dá piores escolas, com menos equipamento. Nesse sentido, então, a gente pode dizer que a escola está, mais do que reproduzindo, está gerando desigualdade ou seria exagero? Não, eu acho que a gente pode falar isso, que a escola gera desigualdade à medida, não só que ela diminui o fosso que separa os que têm mais dos que têm menos no Brasil, mas ela amplia esse fosso. Então, de fato, a organização do nosso sistema de educação não está pensado para a equidade. Vou dar um exemplo. A escolha de onde os professores vão ensinar, onde eles vão estar alocados, né, numa rede de ensino, é uma decisão do professor. E, obviamente, ele vai levar em consideração o seu interesse, seja porque ele mora próximo àquele bairro, porque os alunos são de nível socioeconômico mais alto, ou porque é uma escola com menos indisciplina, ou porque é uma escola mais tradicional. Enfim, as razões vão ser várias para que os professores escolham essa escola. E quem escolhe primeiro no nosso sistema? Os professores com mais experiência e com mais educação, né?
mestrado, doutorado, quanto maior nível de escolaridade do professor, mais ele está na frente, na fila da escolha. Quando, na verdade, se a gente pensa o sistema do ponto de vista da equidade, eu deveria fazer exatamente o contrário. Eu deveria pegar esses melhores professores, né, do sistema e colocar nas escolas com mais necessidade. Por quê? Porque eu quero inverter essa lógica da produção da desigualdade. Mas a gente já estruturou o sistema dessa forma. É muito difícil agora você convencer os professores de que não vão ser eles que vão definir onde eles vão trabalhar. Agora, fazendo uma provocação aqui, para que pensar em equidade se os alunos são diferentes? Vão ter alunos que são melhores, outros são piores. Naturalmente, alguns vão ter mais habilidades em algumas áreas e outros em outras. Então, para que pensar tanto em equidade se a gente poderia, em tese, claro que é uma provocação que eu estou fazendo, conseguir bons resultados, dando melhores escolas para os melhores, avançando o sistema, ou seja, botando os alunos top de uma escola para levarem a média para cima, e talvez aí a gente se assemelhe a países mais top em educação. Eu acho que depende da visão de país que cada um tenha, né? Então, eu acho que para alguns países esse modelo, né, de investir nos melhores é um modelo suficiente para a sociedade que eles querem construir. No caso, eu não acho que é a ideia da nossa sociedade, da sociedade brasileira, claramente não é a minha, né? Eu acho que a gente está melhor quando nós damos oportunidades a todos, né? Então, melhorar a média não necessariamente significa um bom sistema de educação. Porque senão a gente poderia fazer como fez a China, no PISA. Você escolhe uma cidade onde você vai fazer todo o seu investimento, onde você vai concentrar as famílias de nível socioeconômico mais alto, no caso deles fizeram isso com Xangai, e aí ela vai ser o seu espelho para o mundo. Eu espero que o Brasil não faça essa opção e que a gente continue com a agenda da equidade. Acho que é importante entender, né, e muitas vezes as pessoas falam, mas essa agenda da equidade ela é antimeritocrática. Como se o ponto de partida, né, quando uma criança chega na escola, que é o ponto inicial da escolarização, elas já chegam com desvantagens, algumas com desvantagens muito grandes com respeito às outras. Por quê? Devido ao quanto que elas foram estimuladas em casa, qual é o vocabulário que elas dominam, a relação que elas têm com a leitura, com o livro. Tudo isso importa e vai importar e vai impactar todo o desenvolvimento dessa criança na escola. A gente está falando aqui de equidade, de tentar corrigir diferenças, investindo mais em escolas, em áreas que mais precisam, porém a gente sabe que há uma desigualdade também dentro da escola. Dentro da escola, às vezes o professor quer dar aula só para aqueles alunos que já são melhores mesmo, que dão menos trabalho, deixam os outros demais. E a gente sabe também, pelas tuas pesquisas e diversas outras, que questões como a raça, a cor da pele, o gênero, o sexo, influenciam muito, também tem um peso forte no sucesso ou fracasso escolar. Como que a escola consegue resolver o problema de equidade dela, interna? Eu acho que a expectativa que o professor tem do aluno, também a gente já sabe, que ela influencia no desempenho desse aluno. Então, se o professor não acredita que um conjunto de alunos vão aprender, se ele não acredita nisso, a probabilidade de que eles aprendam é baixa, né? Então, isso tem uma influência. Então, alguns marcadores sociais, demográficos, raciais, eles acabam, e de gênero, influenciando essa percepção dos professores. Acho que a gente ainda precisa de mais pesquisas e pesquisas qualitativas que falem sobre essa dinâmica para a gente entender por que ainda que não queira, a gente reproduz esse fracasso no interior da escola, né? Então, a gente tem uma pesquisa da USP que mostra que a nota atribuída pelo professor ao aluno negro tende a ser mais baixa que a nota que ele recebe na prova padronizada, que é feita sem a identificação desse aluno. Ela tende a ser mais baixa no caso dos meninos negros. Por quê? Porque tem um componente da nota do professor, não é cognitivo, ou seja, não está relacionado a quanto ele sabe ou não sabe a matéria, está relacionado ao comportamento dele na sala de aula. E provavelmente, né, a gente tem esse estigma de que os meninos são mais bagunceiros que as meninas, que as meninas tendem a se comportar mais próximo do que a escola espera delas. Então, tudo isso faz com que o professor também já
espere esse tipo de comportamento desses diferentes grupos. Né? Então, isso pode influenciar também o desempenho desses grupos. A gente precisa entender como se produz esse mecanismo. Nos Estados Unidos, algumas escolas resolveram adotar, para esse problema específico de gênero, uma atitude radical. Separa meninos e meninas. Vamos voltar, menino estuda aqui, menino ali, e aí vamos separar. Qual a tua opinião sobre essa estratégia? Eu acho que até por uma questão inversa, né? Se é verdade que as meninas tendem a ir melhor em áreas humanas, os meninos tendem a ir melhor nas exatas, ciências e matemática. Então, uma preocupação, vamos dizer assim, feminista de que os meninos estão tirando o espaço das meninas nessas áreas. Né? Vai virando algo, as meninas vão se desinteressando pelas ciências. Então, se criou, né, escolas focadas em matemática e ciências para as meninas, para que elas tenham espaço e possam crescer e avançar. Eu tendo a achar que a gente tem que conseguir construir isso com todo mundo dentro da escola. Se a gente imagina que a escola reproduz, um microcosmo ali da nossa sociedade. É muito diferente quando você analisa algo, uma decisão, do ponto de vista individual. Para mim, imagina, eu tenho uma filha interessada em ciências, eu acho boa ideia. Quando eu penso como política pública, eu estou pensando o benefício para todo mundo. Né? Então, nesse caso, eu tendo a achar que não é uma boa política pública. Agora, Paula, voltando um pouco à questão da desigualdade nas escolas, né? Como que as escolas podem atuar para reduzir a desigualdade. A gente tem metas a serem alcançadas, que a gente se propôs a alcançar até 2022 e chegar ao patamar dos países desenvolvidos. A gente espera que as escolas façam isso num contexto de um país ainda desigual, num país que ainda investe menos do que os países desenvolvidos por aluno, num contexto ainda de pobreza, de famílias que não são, as famílias do Brasil não são as mesmas da Finlândia, e a gente ainda quer que a escola resolva esse problema da desigualdade. Não é responsabilidade demais em cima do ombro delas? Eu acho que o mais grave a gente quer que as escolas que atendem os alunos mais necessitados, né, façam isso com o mesmo recurso ou até com menos recurso do que as escolas que atendem alunos menos necessitados. Eu acho que a compreensão de que eu preciso fazer um investimento diferenciado, se eu quero garantir equidade, é fundamental. E eu acho que isso a gente ainda não conseguiu fazer. Né? O Chile conseguiu aprovar uma lei em 2008 de financiamento diferenciado, então, de acordo com a origem socioeconômica do aluno. Os Estados Unidos têm uma série de políticas compensatórias do governo federal que foca nos alunos de baixo ingresso, baixa renda no sistema de educação. Por quê? Porque é isso. Então, se eu preciso de ter 2 livros numa biblioteca por aluno, porque na casa daquele menino tem mais 10, na biblioteca do menino que não tem 10, eu preciso ter 12. E 12 é mais caro que 2. Então, é fundamental isso. Né? Se a mãe do menino não pode ajudar ele a fazer a lição de casa, ele vai ter que ficar na escola e vai ter que ter alguém para ajudar ele a fazer a lição de casa. Isso é mais caro do que mandar ele para casa, porque ele vai ter que almoçar. Percebe? Então, é entender e tratar a equidade como uma política pública, focando nessas pessoas que mais precisam. E a gente tende a ter políticas universais para todos, né? E o que acaba acontecendo? Quem se apropria dessas políticas universais, no geral, são os que estão melhor. É isso que as pesquisas têm mostrado, que é bastante triste. Né? Então, quando você introduz uma tecnologia, quando você introduz um livro, quando você introduz qualquer coisa no sistema para melhorar o sistema, quem se apropria dessa melhoria? Os que já estão mais preparados para fazer isso, que, no geral, não são os mais pobres. Então, eu preciso focalizar as minhas ações. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês que nos assistiram e até o próximo programa.